Olá, alunos do 8º ano, aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 2 do nosso PET 8. E o nosso tema, a Guerra do Paraguai. Esse é um assunto importante, é um assunto complicado, então vocês devem ler com muita atenção esse texto, onde vocês vão perceber que eu deixei alguns pontos coloridos, porque eles contêm informações relevantes, vocês devem consultar, devem se informar, tá bom? Muito bem, eu vou fazer aqui um breve resumo, mas não deixem de ler o texto. Para vocês entenderem o que foi a Guerra do Paraguai, é preciso compreender o que é a bacia do Rio da Prata. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma imagem que mostra justamente a bacia do Rio da Prata. Muito bem, aqui é onde as águas desaguam para o mar. O que vocês percebem só de olhar? Que é uma região que tem muitos rios, e principalmente grandes rios, como o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai. Mas não só isso, observem que outros rios desaguam neles. Então olha só, tem esse rio aqui Salado, que deságua no Rio Paraná, depois aqui, ó, Rio Negro, que deságua no Rio Uruguai, Ibicuí, que deságua aqui também, e vários outros rios vão desaguando, por isso é chamado bacia, é onde as águas vão escorrendo até chegar, no caso, até o mar. Bom, mas por que essa região então se tornou importante? Porque através desses grandes rios era possível fazer a navegação, ou seja, se eu pegasse aqui um barco, chegasse aqui e entrasse nesse pedaço, eu poderia percorrer grande parte do Uruguai, eu poderia chegar no Brasil, eu poderia chegar no Paraguai, eu poderia ir para a Argentina, entendem? Então, quem detivesse o poder nessa região conseguiria controlar as vias de acesso. Então, tanto a Argentina, quanto o Uruguai, quanto o Brasil, quanto o Paraguai, e principalmente o Paraguai, tinham muito interesse em controlar essa região, porque o Paraguai não faz fronteira com o mar. Então, o Paraguai precisava usar essas águas para poder levar adiante os seus produtos. Então, é o interesse em dominar essas regiões que faz com que surja a guerra, ok? Agora vamos voltar aqui para a apostila, vamos lá. O Uruguai tinha dois grandes grupos políticos que estavam brigando para ver quem que ia mandar no país. Um era chamado Colorado e o outro chamado Blanco. Esses partidos colorados tinham uma visão que iria de alguma forma favorecer os interesses do Brasil, ao passo que os blancos tinham interesses e visões que iam favorecer os interesses de Paraguai, ok? Então vamos lá, o que acontece? Os blancos ganham a eleição, os colorados não aceitam. E aí o Francisco Solano Lopes, ele apoia, os blancos, e o Brasil, temendo perder a influência na região para o Paraguai, resolve enviar tropas brasileiras para apoiar os colorados no Uruguai. Então, o Paraguai vê isso como uma ameaça e faz a apreensão, em 1864, do navio Marquês de Olinda, no Brasil, e manda mais de 7.000 militares invadirem a região do Mato Grosso. Então, ou seja, Paraguai se antecipando ao que provavelmente o Brasil faria, já entra com seu exército nas terras brasileiras, e conseguem conquistar aquela região sem grande facilidade. Bom, aí o que acontece? O Solano Lopes então vai pedir para o Bartolomé Mitre permissão para passar com as suas tropas pela Argentina e enfrentar ali as tropas brasileiras, no sul do Uruguai, onde estava a resistência, e o governo argentino não permite. Então isso vai dar origem à chamada Tríplice Aliança, onde vai haver um conjunto de esforços das tropas brasileiras, argentinas e os colorados no Uruguai. Então eles começam a fazer frente ao governo de Solano Lopes. Bom, e aí começa então a guerra. Essa guerra ela vai durar 5 anos para acabar. Ela só vai terminar em 1870, quando os soldados então acabam matando Francisco Solano Lopes. E as consequências da guerra? Para a Argentina e Uruguai, trouxe consolidação política na região, ou seja, eles continuaram ali com seus domínios muito bem estabelecidos, mas não trouxe estabilidade política em seus países, porque tentem imaginar
como uma guerra deixa perturbada a cabeça das pessoas e as tensões políticas. Já no Brasil, a guerra ela trouxe uma profunda crise econômica, né? Por quê? Porque o governo brasileiro, o Império Brasileiro, estava ali arcando, né, com as despesas, né, quase que total dessa tríplice aliança. Então, o orçamento brasileiro acabou muito comprometido. Só que o exército, quando volta para o Brasil depois da guerra, os seus líderes são vistos como heróis nacionais. Então, é nesse período que os militares começam a ganhar força no Brasil, começam a ter prestígio, começam a ser valorizados. E isso é importante, porque lá em 1889, quando cair, né, a monarquia e surgir a república, isso vai acontecer através dos militares. Mas aqui em 1870, eles são conhecidos como heróis da nação, né? E já para o Paraguai, coitado do Paraguai, o Paraguai foi praticamente arrasado. O país foi completamente destruído. Estima-se que 150 mil paraguaios tenham perdido a vida no conflito, equivalente a 1/5 da população da época. E até os dias atuais, a sociedade paraguaia busca se recuperar deste violento conflito. Então, hoje em dia, é bastante aceitável a visão de que o Brasil, liderando a Tríplice Aliança, praticamente realizou um massacre no que se refere à guerra do Paraguai, deixando esse país até hoje com muitos e muitos problemas e muitas dificuldades. Muito bem, agora vamos para as atividades. Diante do texto acima, responda as seguintes questões acerca da Guerra do Paraguai. Qual era o interesse do governo brasileiro nas eleições uruguaias de 1864? Então, por que o governo brasileiro tinha interesse que os colorados ganhassem? Eu falei rapidinho, mas lá no texto está explicando. B. Qual a importância econômica da bacia do Rio da Prata para a região no século XIX? Também expliquei sobre isso no começo do vídeo. O que foi a Tríplice Aliança? Tranquilo, está no texto, só vocês verem quais países se uniram para combater o Paraguai. E a D. Qual o impacto do conflito para a nação paraguaia? Comentei agora no finalzinho do vídeo, também está no texto. E por fim a E. Por que podemos afirmar que o conflito foi oneroso ao Império Brasileiro? Então, tudo isso aí eu resumi, mas também está no texto. Porém, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço, até a próxima.